queremos ser? Que tipo de igreja queremos ser? E eu percebi que era o Espírito Santo me incomodando, me dizendo, me levando até um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, e você pode abrir lá, 1 Pedro capítulo 1, que vai falar sobre exatamente isso que a gente está meditando, essa pergunta: que tipo de igreja queremos ser? E enquanto eu me perguntava isso, meditava sobre essa pergunta, tantas ideias que nós temos a respeito do que é ser igreja e do que nós podemos pensar que a igreja deveria ser, o próprio Espírito Santo foi ministrando ao meu coração e foi confirmando a respeito dessa palavra. E o que ele mais me ministrou é que não interessava muito que tipo de igreja eu queria ser ou que tipo de igreja eu queria ver, seja na Terra Nova ou a Igreja Universal no mundo, né? Mas a pergunta é: que tipo de igreja Deus quer que sejamos? Que tipo de igreja Deus quer ver na Terra Nova? E a partir dessa pergunta, onde o Espírito me levou para esse texto, que eu quero ler junto com os irmãos, a gente vai entrar e perceber que há algumas características na igreja que Deus quer que sejamos. E o título dessa mensagem é: a igreja que devemos ser, não que queremos ser. No versículo 17 do capítulo 1, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não com semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre transforma o nosso ser.
Que mais uma vez, Senhor, enquanto meditarmos naquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, que o Senhor venha operar aquilo que você quer operar no nosso coração. A Tua glória, Senhor, é o nosso prazer, a Tua presença é aquilo que desejamos, Pai. E por isso que com o Teu Santo Espírito, Tu possas estar mudando, Senhor, o coração de cada um e moldando-o, Senhor, segundo o que é a Tua vontade, Pai. Assim nós oramos pedindo a direção do Teu Santo Espírito, enquanto pregamos para a honra e glória de Teu nome. Amém, Senhor. Irmãos, o propósito dessa mensagem não é definir um padrão de igreja ou um modelo de igreja bíblica, mas até porque seria um estudo que levaria bem mais tempo do que nós temos hoje. Mas o que nós queremos é que esses aspectos da palavra de Deus em relação à igreja que a gente deve ser, eles são inseparáveis de uma igreja bíblica. E esses aspectos, eles estão contidos nesse texto. E são muito importantes que a igreja compreenda que sem uma vida de reverência diante do Senhor, nós não podemos agradar a Deus. E se queremos ser essa igreja que é segundo o coração de Deus, nós precisamos prestar atenção em alguns aspectos que são ditos aqui por Pedro nesta carta. E se como Igreja Batista Terra Nova nós temos esse propósito e nós queremos ser uma igreja bíblica, esses elementos precisam fazer parte da nossa vida como igreja viva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a primeira característica destacada desse texto, que nos ensina a ser uma igreja bíblica, é o que está contido no versículo 17, no final dele, dizendo: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação em temor. Somos uma igreja que está em um processo, em uma rota de viagem aqui nessa terra, com destino à eternidade, com destino ao céu. Não somos cidadãos do mundo, não somos cidadãos dessa terra. Ou seja, você está aqui neste mundo, nessa terra, distante da sua, com os costumes diferentes dos seus e com os pensamentos diferentes deste povo da terra. É como se você tivesse que viajar a trabalho a um país árabe. Não sei se alguém aqui tem a descendência, mas se você concordar comigo, é uma cultura muito diferente da dos brasileiros. Então vamos pegar esse como exemplo. Mas você, como brasileiro, tivesse que ir a trabalho há 1 ano, 2 anos, 3 anos lá, e você estivesse lá no meio e percebesse que aquela cultura é totalmente diferente da sua. Não é a mesma coisa que você, como brasileiro, viveu a vida toda. E esses padrões de lá não são os padrões brasileiros, os teus padrões. E aí há 2 coisas que podem ser feitas por você. Ou você se adapta à cultura de lá, ou você permanece com os seus princípios brasileiros, e espera o tempo passar até que você possa voltar para casa. Peregrinar em temor, que nós lemos aqui na carta de Pedro, é saber que os costumes dessa terra não são os meus costumes.
não são os costumes do céu. Embora eu esteja em terra distante, a minha maneira de viver é a maneira do céu, não da terra. Tem adoração no meu DNA. É isso que a gente cantou. Esse DNA espiritual tem algo muito diferente na sua vida, se você já é um cristão e já entregou a vida para Cristo. Mas o caso é que tem muita gente, muita igreja espalhada pelo mundo, esquecendo que nós estamos em uma viagem, que nós estamos em peregrinação, e acabam tentando construir um lugar fixo aqui na terra, se adaptando aos costumes, se adaptando à maneira de viver deste mundo e esquecendo dos princípios eternos que foram colocados por Deus nesse DNA cristão. E na verdade, muitas dessas igrejas e dessas pessoas nem sabem realmente o que é temor. Nós ouvimos o pastor Edilson alguns domingos atrás falando sobre esse temor. E eu fui para o dicionário ver também em relação à palavra simples, temor. A palavra na Bíblia, temor, ele diz assim, esse dicionário: não se trata de um simples medo, mas de reverência, por meio da qual o indivíduo reconhece o poder e a posição daquele que está sendo reverenciado. Temor é você ter reverência, reconhecendo que aquele a quem você está reverenciando tem autoridade sobre a tua vida. Autoridade tal que te faz temer a esse com reverência. E essa palavra temor, ela aparece mais de 330 vezes na Bíblia, onde Deus exige para si temor do seu povo. Ou seja, é Deus dizendo: andem nessa terra de forma que demonstre que você sabe quem eu sou e qual é a minha autoridade sobre a tua vida. A maneira de você andar nessa terra tem que dizer quem é Deus para você e qual é a autoridade que Ele tem sobre a sua vida. Ou seja, os princípios de Deus são os teus princípios enquanto você está peregrinando aqui nessa terra. Você está debaixo dessa autoridade de Deus quando Ele diz: ande de forma santa nessa terra. Eu estou andando de forma santa nessa terra. E há muitos exemplos de homens que temiam ao Senhor, homens que demonstraram um temor, e principalmente depois de uma experiência com o Senhor, uma experiência de estar vendo o Senhor, ou uma visão, ou o próprio Senhor vir e falar com ele. Mas eu acho uma experiência tremenda na palavra de Deus, no livro de Gênesis, que é com Jacó. Jacó teve uma visão durante um sonho, e Deus falava com ele nesse sonho, e ele via uma escada, ele via anjos descendo, ele via uma escada para o céu. E ali onde Deus falou com ele em sonho, a primeira coisa que ele fez ao acordar deste sonho foi dizer: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E com medo, temendo no seu coração, ele disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus. O temor chega ao nosso coração
quando nós reconhecemos quem Deus é e onde nós estamos. E quando eu falo onde nós estamos, não é um lugar físico, mas é justamente saber se nós estamos tão distantes de Deus, no sentido dos princípios de autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas, enquanto estamos peregrinando aqui nessa terra. Ou seja, onde nós estamos fala o quão distante nós estamos de debaixo da nuvem da autoridade de Deus, enquanto caminhamos nessa terra. E o versículo 17 de 1 Pedro, ele vai dizer: portai-vos com temor durante o tempo. A peregrinação vai durar um tempo. Quanto tempo nós temos sobre essa terra? Quem sabe 90, 100 anos é o máximo que a gente consegue viver sobre a terra, que alguém pode viver. O período de peregrinação nesse mundo exige que nós andemos em temor. Portai-vos com temor durante o período, o tempo de peregrinação aqui nessa terra. E esse período que exige que a igreja se porte com amor e com temor pelo Senhor, tem um motivo para que ela ande dessa maneira. E esse motivo se encontra justamente no versículo 18 e 19, que é o sangue de Jesus. Ele vai falar do sacrifício de Cristo. E ele diz que esse sangue é mais precioso do que qualquer coisa, como de um cordeiro sem defeito. Por causa do sangue de Jesus, nós devemos temer o seu nome. E o interessante é que Pedro aqui, ele fala da diferença que uma igreja deve ter ao andar peregrinando sobre essa terra. E quando ele fala no versículo 18 que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O maior ato de reverência que uma igreja pode dar ou prestar a Cristo é o de seus membros não voltarem a ter um procedimento fútil que um dia eles praticavam sem Cristo. Esse é o maior ato de reverência. Não olhar para trás, não voltar atrás na decisão por seguir a Cristo. Reverência aos princípios eternos significa não voltar a praticar os atos que eu praticava antes de conhecer a Cristo. Quando uma igreja reconhece o valor do sangue de Jesus, ela viaja em temor. Ela vai peregrinar nessa terra com temor, porque ela sabe o quanto vale o sangue de Jesus. Porque ela sabe o que aquela cruz representa para ela. E isso causa temor a uma igreja bíblica, porque sabe que essa obra é muito mais do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Se quisermos ser uma igreja como a de Atos, que reconhecia esse valor do sangue de Jesus, temos que viajar com temor nesse mundo. Sem temor, sem reverência a Deus, nós não podemos ser uma igreja que agrade a Deus. Por quê? Por que temos que fazer essa viagem com reverência e temor? Porque na igreja primitiva nós não vemos de maneira alguma eles querendo voltar atrás.
na decisão de seguir a Cristo. Eu não vejo na igreja de Atos qualquer intenção de voltar a viver como eles viviam antes de conhecer a Cristo. Porque na igreja de Atos, quando eles creram na palavra de Deus, eles pegaram seus livros de mágica, está descrito lá em Atos, fútil procedimento, as antigas práticas, aqueles livros que eram muito caros, eles largaram no meio da praça e queimaram, porque eles não voltavam atrás na decisão de seguir a Cristo. E os livros de mágica não faziam parte da peregrinação em direção ao céu. E quantas vezes nós queremos carregar coisas nessa peregrinação que não fazem parte da caminhada? Se quisermos ser a igreja que Deus quer que sejamos, não podemos voltar a viver como vivíamos antes de ter a Cristo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você disse: eu vou parar de fazer tudo isso porque eu amo a Cristo e eu sei que isso não faz parte da caminhada. Mas parece que de repente, em um momento da caminhada, nós olhamos para trás e dizemos: opa, aquilo era bom, eu vou continuar carregando aqui. E eu esqueço que aquilo não faz parte da caminhada. E eu tento trazer de volta para minha viagem rumo ao céu. O que não dá certo. O que nós encontramos ao redor do mundo hoje? Cristãos tentando construir igrejas que se adaptam a si mesmos. Cristãos tentando construir a igreja que ele gostaria de participar. A igreja que eu quero ser. A igreja que eu quero ser. Pessoas construindo as igrejas segundo o próprio pensamento. Se fôssemos colocar essas igrejas com placas, nós teríamos a igreja "ninguém pode me julgar". Mateus 7, a base: não julgueis para que vocês não sejam julgados. A igreja onde todos, daqueles que julgam todo mundo, mas que não podem ser julgados por ninguém, apenas por si mesmos. E esquecem que esse texto de Mateus 7, ele não está falando que você não pode julgar como cristão. Ele está falando que você não pode julgar hipocritamente, com hipocrisia. O próprio Jesus disse o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se contrariar a palavra de Deus, meu irmão, pode admoestar, pode exortar, porque é ordem bíblica. Ordem bíblica. Ele está dizendo: segundo a reta justiça, pode julgar. Julguem as profecias, retende o que é bom. Nós somos chamados para denunciar a injustiça. E nós precisamos entender que pessoas tentam construir igrejas que teriam essa placa: a igreja "ninguém pode me julgar". A Bíblia pode te julgar. A reta justiça pode te julgar. Ou então a igreja bíblica, um verso só: Deus é amor, faça o que quiser. E é nessa igreja que você não precisa amar a Deus de verdade, porque Deus te ama.
você não precisa fazer nada. O problema é que seria bem mais fácil traduzir para todas as línguas do mundo se a Bíblia tivesse um versículo só. Mas graças a Deus, ela tem mais 31.103 versículos. E todos eles são inspirados pelo Espírito Santo para te ensinar, para te exortar e para te dar crescimento a respeito do que é Deus e de o que Ele pensa a respeito de como deve ser a nossa peregrinação aqui nessa terra. Se não tivermos temor para admitir que nós precisamos parar de tentar construir as nossas igrejas, ou uma igreja que agrade a mim mesmo, nós corremos o risco de esquecer que o padrão para uma igreja não é o que eu penso, mas é o que Deus diz na sua palavra. É assim que construiremos uma igreja bíblica, através do pensamento de Deus para as nossas vidas. Versículo 22 vai dizer: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Quando obedecemos à verdade de Deus, conseguimos nos portar com temor durante o tempo de peregrinação aqui nessa terra. Não há como andarmos ou construirmos a igreja que queremos, sendo que Deus ordena que nós obedeçamos a verdade dele a respeito do que é ser igreja. É isso que a gente precisa entender. E essa é a primeira característica que deve haver numa igreja. A segunda característica que a gente pode ver desse texto, retirada desse texto, da igreja que devemos ser, é uma igreja que ama ser igreja. Igreja que ama ser igreja. Versículo 22, parte B: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O resultado de uma igreja composta por discípulos que temem ao Senhor, que temem durante essa caminhada, é uma igreja que ama uns aos outros de forma sobrenatural. Sobrenatural. Como poderíamos amar pessoas tão diferentes de nós se não fosse sobrenaturalmente? E o pior, a Bíblia diz: amem ardentemente. Ardentemente. Se queremos ser a igreja que Deus quer que sejamos, nós precisamos aprender a amar uns aos outros da maneira bíblica. E qual é essa maneira bíblica? Sobre amar o teu irmão, sobre amar uns aos outros. E aqui eu retomo, já falei sobre isso, mas existem 3 padrões para o exercício do amor conforme a palavra de Deus. E todos eles foram ordenados por Deus. Primeiro padrão: ame a Deus. De que maneira? Qual é o padrão para amarmos a Deus? Com tudo o que existir em você. Com o coração, com a alma, com as suas forças e com o entendimento. Ou seja, tudo o que existir em você precisa amar a Deus. Coração fala do teu espírito. Alma fala da tua vontade e das suas emoções. Você deve amar a Deus assim. A tua força fala do teu físico, fala do teu corpo. Você deve amar a Deus. Oferecer como sacrifício vivo os vossos corpos.
E entendimento fala de saber quem é Deus, adorar com entendimento, com racionalidade. Esse é o padrão para amar a Deus. E há o segundo padrão, que é amar o próximo. Qual é o padrão? Como a si mesmo. Esse é um mandamento que muitos acham que é só para os da igreja. Não é. É um mandamento universal. É para a humanidade. A humanidade viveria bem se todos entendessem esse princípio de amar o próximo como a si mesmo. Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. O padrão é o amor a si mesmo. E nós viveríamos muito bem no mundo. Nada aconteceria de diferente, porque nós amaríamos o nosso próximo. Agora há o amor entre a igreja. O amor entre a igreja, Jesus estabeleceu. E nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele vai dizer assim: novo mandamento vos dou, Jesus dizendo aos discípulos, aos seus seguidores, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora o padrão não é mais a si mesmo, como a si mesmo, mas é assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. O padrão do amor da igreja, dentro da igreja, é Cristo. É o amor de Cristo. É o amor que Ele dispensou a todos os seus discípulos. O que significa amar ardentemente uns aos outros? Significa amar como Jesus amou os seus discípulos. E para sermos uma igreja que grita para que ninguém se perca, nós precisamos amar como Cristo amou. Senão não conseguiremos. E qual é a dificuldade? Nós não amamos uns aos outros quando a falha de um irmão nos faz sair da igreja, ao invés de eu ir lá e dizer: meu irmão, você me magoou, mas eu vou continuar orando por você. Eu não amo o meu irmão quando eu saio da igreja porque ele me magoou. Nós não estamos amando como Cristo amou quando eu falo mal de alguém, e isso é motivo para quebrar o vínculo do amor de Deus entre duas pessoas. Ou seja, nós precisamos aprender a perdoar como Jesus me perdoou de todos os meus pecados. Eu não demonstro o meu amor pela igreja cobrando que a igreja me ame e ela tem que me acolher, mas eu demonstro o amor de Deus em mim, o amor dos discípulos entre os discípulos, quando eu sou a igreja, quando eu vou acolher e amar os outros. Pois é isso que Cristo fez. Amou aqueles que estavam crucificando Ele, amou aqueles que abandonaram Ele e que falaram mal dele. Se queremos ser, e grave isso, meu irmão, se queremos ser essa igreja que ama de verdade,
Nós precisamos parar de cobrar a igreja para que ela me ame e passar a ser a igreja que ama. Ser a igreja que ama e não a igreja que cobra. E sabe, irmãos, qual é a coisa mais difícil no amor entre discípulos? É que aquela oração que Jesus fez: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, tem sido justamente a atitude daqueles que sabem o que tem que ser feito, mas não fazem. A oração a gente sabe decor, mas na prática a gente não tem feito essa oração sinceramente. Eu sei que eu devo orar por aqueles que me ofendem, mas mesmo assim eu me ofendo e saio da igreja. Eu sei que eu estou na igreja para amar os meus irmãos, mas na verdade eu quero mesmo é ser amado. Não quero amar ninguém, eu quero ser amado. Eu sei que todos nós somos iguais e que todos nós temos problemas, mas os meus problemas sempre são mais sérios. Eles têm que ter prioridade. É uma tarefa difícil amar ardentemente uns aos outros, é muito difícil. Mas se a Bíblia diz que eu tenho que amar ardentemente, é porque Ele quer que nós sejamos a igreja que ama ardentemente uns aos outros. Afinal, o perdão, o amor, a bondade, a misericórdia são inseparáveis do coração do povo cujo rei é Jesus Cristo. Não tem como servir a Jesus sem estas coisas. E eu repito, se quisermos ser essa igreja que ama, precisamos parar de cobrar a igreja para me amar, e eu tenho que passar a ser a igreja que ama. Eu sou a igreja que deve amar. Não é o outro que deve amar. É eu que devo amar. E a terceira característica da igreja, encontrada na igreja que Deus quer, é o desejo ardente por crescimento espiritual. Nada é mais importante para uma igreja que quer ser bíblica crescer espiritualmente. Em 2 Pedro, voltando a esse texto, aliás, 1 Pedro, no versículo 2 do capítulo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E Pedro faz uma analogia muito simples em relação ao crescimento. Qual que é essa analogia? Uma criança recém-nascida que precisa crescer, ela precisa ter o leite da sua mãe, o leite correto. Você não vai ver o seu filho crescer se você dá água para ele desde o momento que ele nascer. Ele precisa de um leite genuíno, um leite que vai promover crescimento para essa criança. Sem um alimento vindo da mãe, a criança não cresce, ela fica suscetível a doenças, ela vai ficar com fome, enfraquecer e morrer. Se a igreja não se alimenta espiritualmente, ela morre.
tem muitas igrejas morrendo. E morrendo não quer dizer fechando as portas. Morrendo espiritualmente. Porque não compreendem um fato muito simples. O leite tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Número de membros em igreja não diz nada. Não define se a igreja está viva ou morta. Quantidade de eventos e programas não definem a igreja como uma igreja sendo abençoada por Deus. Ter um orçamento anual milionário não define se essa igreja está no rumo certo. A igreja pode ser a mais famosa do estado, do Brasil, do mundo, promover os maiores eventos do Brasil, ter 10 cultos por semana e todos lotados. E mesmo assim Jesus pode vir a ela e dizer as palavras que ele disse para algumas igrejas: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha mão. O leite espiritual tem que ser genuíno. Tem que vir do próprio Deus. Onde que nós lemos na palavra que nós temos que fazer eventos para agradar as pessoas e manter elas na igreja? Quando que Jesus disse: vão e façam brincadeiras e shows para manter os adolescentes e os jovens na igreja, senão eles vão se dispersar? Não existe outro evangelho a ser pregado. Não existe. Como a W. Tozer falou uma vez, na maioria dos lugares é difícil levar alguém a uma reunião na qual a atração principal e única é Deus. É difícil levar alguém onde a atração única é Deus. Precisa ter um atrativo para a pessoa. Mas então, como podemos ser uma igreja viva? Como podemos ser uma igreja que é quente? Uma igreja que é bíblica? Se quisermos ser uma igreja bíblica, nós precisamos crescer espiritualmente, nos alimentando da palavra de Deus. Uma igreja só pode crescer espiritualmente quando ela perseverar na doutrina bíblica. Foi assim que a igreja de Atos cresceu. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi assim que os crentes de Bereia cresceram. Quando Paulo falava, eles iam para a palavra de Deus conferir se era verdade. Sede da palavra de Deus. Sede por ser alimentado com o leite genuíno, não ser enganado com filosofias humanas. Foi assim que Timóteo progrediu na fé, porque Paulo disse para ele: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, vocês podem ouvir muitas pregações por aí, que vocês vão gostar demais, animadoras, vão te animar, te dar uma autoestima muito grande. Se não for palavra de Deus, meu irmão, é só ideia humana. Deus não quer exaltar o teu ego, a tua autoestima.
Deus quer transformar o teu caráter e o teu interior. É isso. Ele quer deixar você o mais parecido possível que você deixar com Cristo. É isso que a palavra nos diz que Ele quer nos conduzir. Se quisermos ser essa igreja bíblica, nós devemos fundamentar a nossa caminhada na palavra de Deus. Numa doutrina bíblica, não num evangelho fajuto. Se não vir da palavra de Deus, veio de homem. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus seja verdadeiro. Para que nós não sejamos levados por qualquer ensinamento enganoso, nós devemos nos firmar no que Deus nos ensina na sua palavra. Quando uma igreja que resolve se alimentar do leite espiritual genuíno da palavra de Deus, ela aprende a chamar pecado de pecado. Ela aprende que uma vida de oração é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer correria pelo dinheiro. Se não tiver vida de oração, como que você vai crescer em intimidade com Deus? Nós falávamos isso na vigília. Se você bebe desse leite espiritual genuíno da palavra de Deus, você aprende que ler a palavra é muito mais importante do que ler livros. Os livros te ajudam em muita coisa, sim. Mas os livros evangélicos foram feitos a partir daqui. Vá à fonte. Se alimente dessa fonte, que é a palavra de Deus. Principalmente você aprende o que está no versículo 5 do capítulo 2, quando você se alimenta desse leite espiritual genuíno, vindo de Deus. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, cada um de nós deve ser uma pedra viva na edificação de Deus nessa igreja. Pedras vivas e não mortas. Vivas. Somos chamados para sermos vivos dentro dessa igreja. Não estagnados. Pedras vivas que promovem a edificação do corpo de Cristo. E como igreja viva, e viva por causa do fundamento na palavra de Deus, desse alimento espiritual que vai proporcionar crescimento a nós, nos tornamos uma igreja que está sempre em crescimento. Sempre. Crescimento no conhecimento de Deus através das doutrinas encontradas na palavra de Deus. Quando nós compreendemos, e eu vou indo para o final, quando nós compreendemos que devemos nos firmar nessa doutrina bíblica, o texto nos diz que o propósito é sermos sacerdócio santo, que oferece um sacrifício a Deus espiritual e agradável a Ele. É para isso que somos chamados. Oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. Agradável. O que eu tenho oferecido a Deus tem sido um sacrifício agradável a Ele. Se somos sacerdotes, somos chamados a servir a Deus como igreja. Servir.
em uma só direção. Uma igreja que está peregrinando com temor em direção ao céu. Em direção ao céu. E esses são alguns aspectos, irmãos. Aspectos da igreja que Deus quer que sejamos. Não a igreja que eu quero para a minha vida. Porque provavelmente a igreja que a gente pensa, olha, surgiriam bastante igrejas daqui se a gente colocasse no papel. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que fazer aquilo, eu acho. Bom, irmãos, eu hoje quero, pela palavra de Deus, dizer que Deus é que tem certeza de como a igreja deve ser. E é para ela que nós devemos ir, para a palavra de Deus. E agora nós temos duas escolhas: nos submeter à igreja que Deus quer que sejamos, ou continuar a construir a minha própria igreja, segundo aquilo que eu acho que é igreja. Irmãos, 8 anos de igreja, e eu me alegro. Estávamos contando aqui na roda quanto tempo o pastor perguntou que cada um está. 8 anos, 8 anos. Sim, eu estou há 5 anos aqui. Irmãos, nós temos a cada ano que se passa, firmando essas estacas na palavra de Deus. E quem sabe você não vai ver uma igreja com 1000 membros no ano que vem. Mas você vai ver pessoas fincando estacas na palavra de Deus, dizendo: nós não saímos daqui. Quem diz o que é ser igreja é a palavra de Deus. Quem diz qual é a missão da Igreja Batista Terra Nova é Deus. Não é homem, é Deus. E nós precisamos, comemoramos 8 anos, mas comemorando esses 8 anos, nós precisamos dar mais um passo em direção ao céu. Mais um passo nessa peregrinação como Igreja Batista Terra Nova. Amada igreja, você está em uma peregrinação nessa terra. A Igreja Batista Terra Nova está peregrinando há 8 anos. 8 anos, e cada um de nós, como pedras vivas, somos chamados a construir mais um pouco, mais um ano, uma terra nova que Deus quer que sejamos, não a que eu acho que ela deve ser. Deus quer você como pedra viva nessa igreja, amém? Amém. Se coloque de pé, vamos estar orando. A missão é dele, irmãos. A igreja é dele. Tudo pertence a ele. E nós, como pedras vivas, como igreja que quer ser uma igreja bíblica, precisamos andar nesse propósito de alargar a nossa tenda, estender as nossas cortinas, não impedir que a obra de Deus avance aqui nessa cidade. Alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. E isso deve ser firmado na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome, porque o Senhor nos proporciona comemorarmos 8 anos que estamos andando aqui nessa terra como Igreja Batista Terra Nova. Essa igreja não é de homens, essa igreja, Senhor, não pertence a ninguém, só pertence ao Senhor Jesus Cristo. E é esse Senhor que queremos conduzindo
por mais 8, 10, 20, 30, 40 anos, não sei, até o Senhor Jesus voltar. Ele deve ser o dono dessa igreja. E Ele deve dizer como essa igreja deve andar. Por isso, Deus, nos dê ouvido para ouvir a Tua voz. Nos dê, Senhor, como igreja, unidade, Senhor, para que nós nos amemos uns aos outros, Senhor, ardentemente, para podermos cumprir a missão. A Tua palavra diz que esse amor entre os discípulos faria com que o Teu nome fosse conhecido por aqueles que não Te conhecem. Por isso nos ajude, Senhor, a ser a igreja que Tu queres, Pai, que sejamos. Temos muitas ideias, temos muitos planos, Pai, mas hoje, enquanto comemoramos esse 8º aniversário, Senhor, desta igreja, nós queremos entregar todos os planos, queremos entregar todas as ideias, todos os propósitos no Teu altar, para que o Senhor diga qual é a direção que nós devemos ir. E eu sei, Senhor, que a direção vem unicamente da Tua palavra. E assim nós queremos adorar o Teu nome e glorificar, porque, mais uma vez, o Senhor pode nos dar a chance de celebrarmos isso. E como igreja nós não queremos, de maneira alguma, pregar outra coisa que não seja o Evangelho puro e pleno de Jesus Cristo. Assim, Senhor, nos conduza para a honra e glória do Teu nome, Senhor, mais uma vez, mais um ano, a estarmos evangelizando, a estarmos discipulando, Senhor, a estarmos multiplicando o Evangelho de Jesus Cristo aqui nessa cidade. E, Senhor, que não seja através apenas da minha vida, apenas da vida do pastor ou dos líderes da igreja, seja através das pedras vivas que aqui se encontram, Pai, nesta igreja. Que o Senhor estabeleça a Tua palavra no coração de cada um, para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.